Olá, boa noite. Agora são 19 horas e 32 minutos, temperatura de 22 graus aqui em Passo Fundo. Estamos iniciando ao vivo mais um Contraponto. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini. Bom te ver de novo. Da mesma forma, como foi a sua terça-feira, Janice? Maravilhosa. A previsão de ontem certíssima. Clima-tempo acertou em cheio. Um dia de céu aberto, não tinha uma nuvem no céu, temperaturas agradáveis. Então, a gente só pode dizer gratidão, obrigada. E vamos para mais um Contraponto com assuntos importantes para nós debatermos hoje à noite, assim como tem sido a história que nós começamos a construir aqui na NGTV. Uma linda história. Eu queria fazer um comentário hoje, lembrei à tarde. NGTV pergunta, o que é NGTV? É Norte Gaúcho, e esse nome foi o Álvaro, acho que sugeriu, Álvaro? Na verdade, sim, foi uma conversa com o Daniel, e aí nós começamos a pincelar alguns nomes que nós podemos colocar, né? Se pensou alguma coisa relacionada com Passo Fundo, mas aí nós pensamos depois, não vamos atender só Passo Fundo, nossa ideia é ampliar isso. E aí pensamos, por que não Norte Gaúcho, né? E como estamos começando essa história, essa é a nossa terceira semana, fica aquela questão NG, então Norte Gaúcho TV, pessoal, NGTV, baixa o aplicativo, está ótimo de assistir pelo aplicativo, o Contraponto e toda a nossa programação. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, né? Se inscreva, passa a acompanhar toda a nossa programação. Por lá são colocadas as nossas transmissões ao vivo e também depois a gente coloca os programas, cada um específico, né? O Contraponto, temos o NG Esporte, temos Lugar de Mulher, temos o Arquitetando, Hoje, o Papo Saúde tem Lugar de Mulher. E o Biografia, né? Que é ontem nós conversamos com o ex-prefeito Fernando Machado Carrion, já havíamos conversado com o Dr. Júlio Teixeira, com a professora Tânia Rezin. O programa também está bem bacana, Janice. Carrion, ontem, realmente, todos deixaram um gostinho de quero mais. Eu saí correndo aqui do estúdio, fui para casa e sempre cumprimento o Álvaro, tarde da noite, mas realmente é uma delícia a biografia. O Carrion, uma figura, nosso sempre prefeito querido, né? Foi muito bom, foi muito bom. E a gente está com essa proposta, Janice, de contar as histórias e eles se abrem, tem tanta história bonita, engraçada por vezes, né? Que a gente Pessoas fica... que fizeram história, né, Álvaro? E não tinha os recursos que tem hoje, não tinha essa questão tecnológica, e eles marcaram época. Marcaram época. E continuam marcando, no caso dele, né, à frente daquele projeto do Porto, lá de Arroio do Sal, bem importante, então se mantém na ativa. Na ativa, com mais de 80 anos. Porque idade não tem idade, né? Não existe idade. Janice, hoje cedo nós acabamos conversando, né, trocando algumas mensagens, porque na primeira semana do Contraponto nós havíamos repercutido aquela questão da saúde aqui no município de Passo Fundo, que tanto a emergência do Hospital São Vicente de Paulo como do Hospital de Clínicas estavam enfrentando algumas dificuldades porque pela grande demanda, né? E o Hospital São Vicente de Paulo, de ontem para hoje, eles acabaram restringindo algumas cirurgias que estavam marcadas, enfim, aquelas que não são de urgência, porque a situação lá continua precária nesse aspecto do atendimento. Eu escutava a rádio pela manhã, uma das rádios aqui da cidade, eles falavam que a lotação estava quase o dobro. O espaço de um ambiente seria para 34 pessoas, 35, e estava em 70. Então, essa situação sempre se repete aqui em Passo Fundo e o alerta nosso como comunicadores é sempre o mesmo. Tem problema na sua cidade, tenta resolver só se for realmente muito grave, porque, poxa, acabar adiando cirurgias é porque não tem mesmo como acomodar todos os pacientes. Verdade. Bom, deixamos o recado, né? A gente vai atualizando essa situação porque a própria assessoria de imprensa do hospital nos comunicou que essas decisões vão sendo tomadas quase que diariamente. Conforme estiver lá a lotação do espaço, eles vão definindo se eles adiam cirurgia, se eles têm que daqui a pouco transferir alguém do local e tudo mais. Então nós vamos continuar acompanhando essa questão. Bom, hoje nós temos um entrevistado muito especial, ele tem tantos atributos, ele é formado em tantas áreas. Vamos para essa câmera aqui, porque está conosco hoje o professor de agronomia da Universidade de Passo Fundo, doutor em agronomia e agrometeorologista, o Matheus Possebon Bortolucci, que nos dá a honra da sua participação aqui hoje no Contraponto para falar de um assunto muito importante, Álvaro, que é uma das máquinas da economia do nosso país, a agricultura, agronegócio. Boa noite, Matheus. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Muito obrigado novamente pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui nesse início da história da NGTV
E em nome da Universidade de Passo Fundo também agradecer pelo convite e a gente está sempre à disposição para colaborar de alguma forma aí na comunidade e na região. Então, muito obrigado. Nós agradecemos. Por gentileza, Eu Janice. vou fazer uma pequena abertura, porque esse ano nós tivemos, infelizmente, mais um ano complicado para o setor agrícola. Foi uma perda já estimada em 30%. A média de colheita ficou em 31, segundo dados da Emater, 31 sacas por hectare. Então, o que acontece? O agricultor sente lá no bolso, ele não consegue também fazer grandes investimentos, a economia, de uma forma geral, fica retraída e nós, que vivemos muito ligados aqui à agricultura, sentimos, obviamente, esse reflexo. O que aconteceu com esse fenômeno chamado São Pedro, ô Matheus? De fato, né, Janice, a gente tem vivenciado não apenas nessa última safra, né, mas dentre as últimas 4 safras a gente teve 3 delas em que houve uma queda de produção bastante expressiva e especificamente nessas 2 últimas, né, a gente teve uma influência bastante forte, né, do fenômeno Laninha, que é uma fase do fenômeno Enos, é o Ninho Oscilação Sul, em que há um resfriamento das águas do Oceano Pacífico e isso interfere na nossa região, geralmente com redução, né, do volume de precipitação e o que acarreta, né, em redução de produtividade nas culturas de verão, dentre elas a soja e o milho, né. E com certeza isso afeta não só os agricultores, a agricultura, mas também todos os outros setores que estão ligados ao agro, né, a indústria, o comércio, a construção civil. E isso então é um assunto que cabe a todos se preocupar também com o agro, tendo em vista essa importância, né. Então, essa quebra de safra foi bastante significativa, isso prejudica o produtor porque ele vem num cenário de 3 anos, como eu disse, de perda de produtividade e isso descapitaliza ele, né? Então, descapitaliza e isso impede com que ele tenha um custeio da própria safra ou mesmo a capacidade de fazer investimentos. Então, por isso que trava também bastante a economia em função dessas reduções, né? Então, bastante complexo esse tema, né? A gente carece de muitas atividades em conjunto, academia, população, parte de governos, né? Para estabelecer políticas e ações que venham a minimizar isso nas próximas safras, né? Então, são inúmeros as frentes em que isso pode ser atacado, mas depende dessa atuação em conjunto e estabelecimento de políticas públicas de longo prazo para minimizar esses problemas. Dentre elas, aí a gente destaca também a questão da irrigação, né? E Mateus, construção de reservatórios. Essa parte da irrigação ela é muito importante. Álvaro, nós entramos naquele período onde você fala com o produtor, e aqui nós temos esse contato. Como é que está a produção? Estamos passando por um período de seca. É isso, né? Na linguagem popular. Os últimos 2 ou 3 anos, o Matheus pode me ajudar, né? Foram dessa forma, Janice. E aí, no ano passado, inclusive, mesmo que o produtor ele tenha colhido um pouco menos, e nós não vamos nos ater na questão de mercado, mas como o preço da soja ele estava bastante elevado, os custos eles acabaram sendo minimizados em função da alta dando um da equilíbrio. soja, né? Chegou um período que a saca da soja foi comercializada aí ao redor de R$200, alguns até produtores até um pouco mais do que isso, né? E nesse ano, embora a produção tenha sido maior que o ano passado, os efeitos da estiagem não foram tão pesados, mas o preço da soja ele acabou recuando por uma série de fatores, né? Entra a questão cambial, oferta de produto mundial, às vezes um país que é importador do produto e deixa de importar, então sobra grão para o mercado. Tem uma série de fatores que atuam em cima do preço. Agora, o Matheus, enquanto agrometeorologista, eu acho que ele pode até dar uma notícia boa para os produtores, porque essa questão do fenômeno Laninha, que provocava essa ausência de chuva, pelo menos para a próxima safra, não deve ocorrer. Nós devemos ter uma normalidade nas condições climáticas, Matheus. Isso, perfeito. Então, só para contextualizar ainda a questão da soja, né? 3 anos atrás, né, quando a gente estava aí entrando na pandemia do Covid, a gente teve um boom no preço das commodities de maneira geral, e isso inclusive da soja, né? Então, nesse momento, a maioria dos produtores conseguiu sim se beneficiar, porque o preço da soja subiu relativamente um pouco antes, e alguns produtores, a maioria deles, conseguiram talvez vender esse produto a um preço mais elevado e fizeram aquela safra com os insumos um pouco mais em conta. Por outro lado, nas outras 2 últimas safras, principalmente, o que aconteceu? A soja sim estava lá em cima, mas também os insumos acompanharam,
preço de adubo, de defensivos agrícolas, e isso reduziu um pouco a margem, né? E agora o que está acontecendo? Sim, está baixando um pouco o preço da soja, mas felizmente os insumos também estão reduzindo... Segue no mesmo caminho. Significativamente. Então, claro que a gente espera que esse preço, né, da soja volte a subir, o que é improvável num curto, médio prazo, mas o importante é esse balanço no fim, né, entre custos e lucratividade através da venda do produto. E aí, pensando já na sequência, né, o que a gente espera para as próximas safras, tanto a safra de trigo quanto a safra de soja, né? Então, o que a gente tem observado é que um aquecimento agora sim das águas do Oceano Pacífico, isso já vem acontecendo significativamente na costa da América do Sul, né? Na região ali do Peru, isso tem ocasionado até alguns alagamentos e estragos naquela região, e tem se aquecido essas águas já em todo o Pacífico, né? E isso já está se tornando significativo, e a tendência é que esse aquecimento das águas vá se configurar num curto prazo, aí mesmo já no inverno agora, no fenômeno El Niño de fato, e isso sim ocasionaria então uma questão de aumento de chuvas para nós, né? O que é de suma importância, principalmente que se esse El Niño se configurar, possivelmente ele permaneça para a safra de verão. Por outro lado, essa questão da configuração do El Niño já a curto prazo tem um impacto relativamente negativo na safra de trigo, no sentido de exigir bastante cautela aí dos produtores, né? Porque quando ocorre El Niño, pensando na safra de inverno, se você tem um aumento do regime pluvial, você tem obrigatoriamente menos radiação solar, então a gente perde em termos de radiação solar, que é o que precisa para produzir fotoassimilados e grãos de trigo. E também tem uma questão muito forte aí da questão de doenças. As pragas, né? E fundamentalmente também chuvas na colheita, né? Então, tendo em vista esse cenário de aumento de chuvas já na safra de inverno, o que o produtor pode fazer, né? Pode melhorar o seu planejamento para essa safra de inverno. Então, a nossa janela prevista no zoneamento agrícola da cultura do trigo começa agora em 1º de junho, aqui em Passo Fundo, né? Se estende todo junho e todo julho. Então, como esse fenômeno El Niño também tende a aumentar um pouco as temperaturas no inverno, a probabilidade de que aconteça geadas, né, nesse período de inverno também reduz um pouco. Então, ele pode atentar um pouco para, quem sabe, antecipar essa janela de semeadura do trigo, pensando em plantar antes, né, no início da janela de semeadura, tendo em vista que o risco de geada é um pouco menor, e também no sentido de evitar a coincidência do período de chuvas muito na colheita, ou mesmo na floração, pensando em doenças como a giberela, por exemplo, né? E por que eu falo isso também? Porque a segunda consequência seria lá no cultivo da soja. Porque pensando que você consegue instalar essa cultura um pouco antes, esse trigo vai sair antes do campo e você consegue entrar com a soja também antes. Na janela que a gente considera de maior potencial de produtividade da soja, que seria aí meados de outubro até início de novembro aí. Então, isso também, pensando que a safra de trigo, ela vai ser um pouco prejudicada, os preços do trigo também estão baixando um pouco, você dá uma priorizada em antecipar um pouco essa jornada de semeadura, no sentido de entrar antes com a soja e ganhar lá na soja, lá na frente, né? Então... Um misto de notícias que são um pouco preocupantes e outras muito boas para os produtores. Dica de milhões ele trouxe aqui. Muito obrigada, Matheus. Sensacional, muito bom. Claro que isso a gente fala também, porque baseado em algumas informações do que aconteceu já no passado, então a gente tem uma ideia do que aconteceu no passado, pode voltar ou tem uma grande chance de se repetir no futuro. Então a gente também, às vezes estou falando uma coisa aqui que poderá até não acontecer, né? Ô Álvaro, quero te fazer um convite aqui, uma proposta. Olha, se ele tiver um horário lá na Universidade de Passo Fundo livre, a gente traz ele para fazer aqui a previsão para o agro. Isso aí. Já pensou? Ótimo. Vai ser sensacional, Matheus. Isso aí nós vamos... Tem muita gente boa nesse ramo aí. Então, o próprio Gilberto Cunha, que vai vir amanhã, estar conosco amanhã para falar especificamente sobre a questão. Então, essa é a maior referência aí no agro, pensando em agrometeorologia, a gente trata com bastante respeito aí o Gilberto Cunha, né,
pela sua história. Mas, Matheus, muito obrigado pelas suas informações, né, de extrema importância, fazendo uma análise de como foi a safra passada, por que nós tivemos essa situação, especialmente da queda na produtividade, e já projetando essas safras futuras. Então, muito obrigado. Nós vamos lhe convidar em outras oportunidades para estar conosco aqui falando sobre assuntos relacionados com as culturas. Excelente, eu que agradeço novamente o convite, né? E uma última dica também, só relacionada a essa questão do trigo, né? Que eu acho que é bastante importante ressaltar isso. Ao contrário da safra passada, em que a gente tinha então uma perspectiva do laninha e pouca chuva, então na escolha da cultivar, né? Também atentar para a suscetibilidade e tolerância a algumas doenças, pensando que vai ser um ano úmido, então vai ser um ano muito mais problemático para manchas, ferrugens e giberela. Então, na escolha da cultivar também, priorizar cultivares que tenham tolerância para essas doenças, né? Ao contrário da outra safra que foi, por exemplo, favorável para a ocorrência de oídio, né? Então, nesse sentido, é importante. E sempre para diluir risco, né? A gente fala, antecipa a semeadura, mas para diluir risco a gente sempre também fala em escalonar, né? Tanto época de semeadura quanto cultivar, porque a geada também a gente nunca sabe exatamente quando ela vai acontecer, e você posicionando essas cultivares no momento mais crítico para elas, como o período reprodutivo, né? Posicionando esse período escalonado, você dilui o risco, né? Alguma área vai pegar um dano por geada maior, mas na outra vai salvar, né? Muito bom. O agricultor, ele não deixa de ser um artista, né? Ele precisa fazer acomodar a sua vida com relação às previsões que eles estudam e merecidamente merecem aí o nosso aplauso pelo trabalho que fazem. Muito obrigada, viu, Matheus? Até uma próxima. Muito obrigado. Agradeço novamente. Obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na sequência vamos falar sobre revisão de aposentadorias. Nós já voltamos. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. E agora é hora da previsão do tempo com Clima Tempo. No sul do país, nesta quarta-feira, a condição ainda vai ser de tempo firme. Nos 3 estados, o sol aparece no céu com quase nenhuma nuvem. E as temperaturas ainda devem ser baixas no início do dia. Mínima de 10 em Curitiba, 17 em Florianópolis e 16 em Porto Alegre. Mas agora volta a esquentar um pouco mais até o meio da tarde. A máxima é de 29 graus na capital do Rio Grande do Sul e 26 em Santa Catarina.
Janice, nós vamos falar agora de um assunto que interessa muita gente, né, que já está usufruindo disso, né, que é a aposentadoria, e muitas outras pessoas que vão usufruir no futuro. Agora tem uma questão nova que há algumas semanas, alguns meses, veio muito à tona, que é o assunto da revisão da vida toda. Esse é o termo que tem sido utilizado. Para conversar sobre isso, nós estamos recebendo nosso amigo Fernando Rigon, assessor previdenciário. Boa noite, bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Privilégio estar aqui hoje, né? Esse novo projeto que vocês começando. E para falar sobre Previdência Social, é uma instituição centenária, né? Então, e agora um assunto muito pautado, que é a revisão da vida toda. Então, hoje é a oportunidade da gente esclarecer alguns fatos. As pessoas entenderem de fato o que é a revisão da vida toda. Em 99 houve uma alteração na legislação e se criou dois patamares, um provisório e um definitivo, sistema de cálculo. E este assunto contempla algumas pessoas, né? Foi para o STF que definiu que quem tem mais vantagem de usar toda a vida que ele contribuiu, desde a primeira contribuição até a data da aposentadoria, ele pode usufruir desse direito. Por isso que o STF decidiu. Não são todas as pessoas, né? É nesse inteirinho entre 99 e 2019, né? Que a pessoa pode, se mais vantajoso, utilizar desde a primeira contribuição até a data da aposentadoria. Porque existiu um processo lá atrás que, quando se criou o Plano Real, lá se fez uma alteração na questão das contribuições, enfim, e o entendimento que se tinha é que as contribuições anteriores ao Plano Real, elas não eram mais utilizadas na formatação da aposentadoria. Exatamente, Álvaro. Até 99, antes dessas mudanças, o cômputo das contribuições era os últimos 3 anos, então não tinha esse problema, só usava os últimos 36 contribuições. Com essa mudança, começou para definir um parâmetro desde quando computar as contribuições, se entendeu que seria melhor, por questão de moeda, usar o Plano Real. Então, começou a usar as contribuições de julho de 94 em diante. Só que com esse parâmetro de definir uma regra definitiva e a regra provisória, começou a discussão na Justiça de que aquela pessoa que tinha vantagens com relação a usar a vida toda, ele poderia usufruir disso, né? Foi o que o Supremo Tribunal Federal definiu agora no início do ano, né? Ainda agora, por último, a AGU entrou com embargos de declaração. Mas esses embargos de declaração, talvez protelatório ou mesmo para esclarecer alguns pontos, né? E de como vai ser aplicado. Mas entendo que reverter essa decisão é impossível. Fernando, existem muitas pessoas que nem sabem direito como fazer com essa situação, sabem da notícia, têm conhecimento, ficam naquela expectativa e aí faço o que com essa informação? O que elas devem fazer? Onde elas vão buscar ajuda ou fazer esse cálculo? Janice, primeiro assim, tem alguns pontos. Primeira coisa, é a decadência, ou seja, só pode usufruir desse direito quem se aposentou nos últimos 10 anos. Ótimo. Porque a legislação define que a partir de 10 anos, certo ou errado, você não mexe mais na aposentadoria. Já está definido. Já definido. Então, primeira coisa, nós temos que partir desse patamar dos 10 anos. E o segundo, que acho que é fundamental, não há um índice, então não tem como se descobrir se essa pessoa tem ou não direito sem fazer um cálculo previdenciário. Então vamos ter que jogar todas essas contribuições e aí entramos num outro problema. A Previdência Social, ela tem as contribuições a partir de janeiro de 82. E quem trabalhou antes? Como faz? Aí que vai ter que trazer contra-cheques, vai ter que tentar ver na carteira de trabalho, extrato de fundo de garantia. Então não é um cálculo assim simples. Por isso tem que pegar um especialista em previdência social, um escritório especializado, que disponha de um programa para fazer o cálculo. E o cálculo é individualizado. É individualizado. Vamos dizer assim, o que tem uma premissa básica? Eu tenho que ter contribuído antes de julho de 94 com salários superiores. Vou citar um exemplo, empregado do banco, pediu um PDV antes de 94, foi para a iniciativa privada, começou a pagar como autônomo no 1, 2 e veio subindo. Então, provavelmente, quando ele era empregado num sistema bancário, ele tinha um salário superior. E esses salários vão entrar no cálculo, nesse novo cálculo. Isso que não entrava no cálculo original
a de julho de 94 em diante. O que o Fernando está querendo dizer é que aquele colaborador que cresceu com o avanço da empresa, ele não tem tanta chance quanto esse que ganhava mais lá no início. É isso, Então, Fernando? exatamente. O professor trabalhou 40 anos no hospital. Ele começou provavelmente com o salário mínimo e ele foi tendo progressão até a data da aposentadoria. Então não é o número de anos que vai influenciar, e sim O salário. o salário. Então por isso que é a premissa básica, ter trabalhado antes de 94. Temos um cálculo agora onde a pessoa, o cidadão, era professor de Estado, tinha 2 vínculos, saiu em 94, né? Começou a contribuir algumas contribuições, se aposentou no salário mínimo, porque tinha poucas contribuições, tinha direito à aposentadoria, se aposentou no salário mínimo. Com a revisão da vida toda, quadriplica o salário dele. Olha só. Então, de 788 começou a aposentadoria dele, ele vai para quase 3 mil reais lá no início. Isso vem acumulativo ou ele vem no montante só? Agora é o que vai começar a definição, como vai se dar. Se esperava que o INSS fizesse essa revisão administrativa, mas não tem estrutura e ele não tem nem como buscar todas essas informações. Aí eu entendo que vai ser buscar na fase judicial e esse cálculo também será na justiça. Agora, Fernando, tem uma expectativa das pessoas de que, como esse exemplo que você trouxe, que o salário pode se aumentar, mas nem todo mundo vai ter essa possibilidade também, porque se faz a revisão e aí vai se observar se de fato tem uma possibilidade de aumento. Álvaro, nessa experiência que a gente tem aí de cálculo que a gente está fazendo, não dá 5% que tem direito. Então, assim, quando lá no Supremo a AGU definiu que seria um rombo bilionário a Previdência, não dá para saber como ele chegou a essa estatística. Porque só a partir de fazer o cálculo individual. Não tem outra maneira de nós definirmos um direito à revisão da vida toda sem ter um cálculo individual. Mas nesse 5% em nível estadual, nacional, até do município, quantas pessoas podem ter um acréscimo aí, viver melhor e um direito garantido dela? O que é fundamental? Né? É um direito. As pessoas buscaram... Geralmente acontece isso, né? Nessa nova reforma também ficou alguns assuntos que ficaram mal definidos, que foi por uma legislação interna do INSS que definiu muitas vezes contrário à legislação, contrário à lei, né? Foi o que aconteceu em 99. Então, desde lá que você vem, os advogados especializados, você vem trabalhando com o assunto e discutindo, tanto que o assunto chegou no STF. Né? E se for 1%, né, Janice? Válido. É válido. Valeu a busca dessas pessoas, né? Então, o que a gente sempre aconselha? Busque um profissional que tenha um programa de cálculo, que possa dar uma orientação de como buscar esses direitos. Muito bem, você brincava no bloco anterior com o professor Matheus, da possibilidade dele colaborar conosco. O Fernando vai estar colaborando muito, porque questão previdenciária interessa a todo mundo e ele entende, né? Álvaro, sabe que é um assunto assim, a Previdência Social hoje, a agência do INSS hoje, ela só trabalha com encaminhamentos de benefício, né? Ela só analisa benefícios e hoje, né, se tem uma dificuldade muito grande de informação. Então, se a gente puder colaborar com isso, a gente vai estar realizando. Muito, uma notícia maravilhosa, um verdadeiro homem sábio aqui na nossa frente, Álvaro Domínio. Obrigada. Fernando, obrigado pela presença conosco. Eu que agradeço, muito sucesso aí no IGTV. Muito obrigada, muito obrigada. E assim nós encerramos a edição de hoje. Vem aí o Lugar de Mulher com a Vanessa Peliciori. Nós retornamos amanhã ao vivo, 7h30 da noite. Até lá. Boa noite.